engorda, gente. Engorda bastante. Porque tem gente que fala, vou tomar só um caldinho, só uma sopinha hoje. Vamos falar sobre isso agora? Porque é o seguinte, a gente fala que no inverno, né, no frio, aumenta a vontade de comer. Mas será que essa informação é verdadeira? Quais alimentos saudáveis nós podemos consumir com cuidado, né? É nessa época do ano que é tão seca também. Vamos conversar agora, ao vivo, com o nutricionista André Fachin. O André está comigo aqui? Oi, André. Vamos falar aqui com o André ao vivo. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Ô, André, essa coisa de no frio a gente comer bastante, isso é mito, é verdade? E tem pegadinha aí, né? Quando a gente fala, eu vou comer só uma sopinha leve hoje, se não tomar cuidado pode engordar mais do que aquele arroz e feijão? Acho que ele está com problema na conexão, né? Vamos tentar reconectar. Conseguiu? Falhou um pouquinho seu áudio. Consegue me ouvir bem, André? Agora sim, agora eu te ouço. Legal, ó, a pergunta é a seguinte, nós acabamos de falar sobre caldos, né? Quando esfria, muita gente pensa em caldo. Muita gente fala, eu vou tomar só uma sopinha, alegando que isso seja saudável. Mas pode ter pegadinha aí também, porque tem leve e tem alimentos aí que são mais pesados. Com certeza. Todo tipo de caldo, todo tipo de sopa, como uma preparação com vários alimentos, então cabe a gente escolher o mais saudável, o mais leve para a gente. Né? Então, como você disse, pode ter algumas pegadinhas aí importantes para a nossa dieta, para a nossa alimentação. Então, se a gente, por exemplo, colocar um creme de leite na sopa ou no caldo, vai deixar ela mais calórica, vai deixar ela mais pesada em relação a gordura, em relação a calorias. Né? Então, existem alguns alimentos que são ótimos para a gente, principalmente os legumes, as folhas, que a gente pode utilizar um pouco mais de quantidade, alguns que a gente tem que evitar ao máximo para não deixar essa sopa ou esse caldo mais calórico. E ainda mais, André, porque nós estamos numa época de tempo muito seco, baixa umidade do ar, né? A gente deve ficar atento a quê? Principalmente quando a gente fala em acompanhamentos e em bebidas nessa época. A gente precisa prestar atenção, eu particularmente acho as sopas e os caldos uma excelente janta, por exemplo. Por quê? Porque a gente está aumentando o líquido, a gente está conseguindo colocar mais fibra na dieta, que muitas vezes nesse friozinho não dá muita vontade da gente comer salada, da gente comer legumes in natura. Então a gente pode colocar dentro de uma sopa, consumir esses alimentos que vão cair muito bem para a gente. Então a gente está colocando nutrientes, colocando alimentos extremamente saudáveis para a gente e numa preparação gostosa, numa preparação que vai dar conforto, principalmente para o jantar. Em relação aos líquidos que você comentou, eu acho assim que a sopa e os caldos, elas não precisam de acompanhamento, nenhuma bebida a mais, né? Lógico, mas se a pessoa gostar, que não seja nada que vai incluir mais calorias para ela. Exatamente, mas quando a gente fala assim, eu vou comer hoje um arrozinho, um feijão ou uma macarronada, tem muita gente que fala o seguinte, porque eu ouço dizer que não pode comer e beber nada junto, principalmente refrigerante, porque engorda, porque faz mal. É verdade isso? Sim, é verdade. Eu, particularmente, aconselho todos os meus pacientes a não ingerir nenhum tipo de líquido meia hora antes ou meia hora depois das refeições. Quando a gente ingere líquido com a refeição, principalmente a pessoa que ingere bastante líquido, ela vai dilatar o estômago, ela vai atrapalhar a digestão e muitas vezes ela vai não prestar atenção no que ela está comendo e vai continuar com fome. Então ela coloca o líquido na refeição e com isso ela acaba comendo mais. Então a gente tem que prestar atenção nesse líquido. Lógico, a pessoa que ingere pouco líquido, 200 ml no máximo, isso não tem problema para ela. Mas mais do que isso, mais do que essa quantidade, isso vai ser ruim. E para a gente finalizar esse bate-papo, André, intervalo de uma refeição entre outra, um lanchinho, tem gente que fala 3 horas, tem gente que fala 1h30, o que é ideal? O ideal primeiro é você colocar a dieta no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, se você consegue comer de 3 em 3 horas, refeições leves, refeições saudáveis, ótimo. Se para você consegue comer de 4 em 4 horas, ok. O que eu aconselho, assim, em hipótese alguma? Ficar em jejum, deixar de comer, tá? Isso aí a gente não pode, em hipótese alguma, ficar muito tempo sem comer, porque a gente pode passar mal, tem uma hipoglicemia. Então, nunca passar de 4 horas sem se alimentar. Tá certo, André. Obrigada pela sua participação aqui, as suas orientações. Eu que agradeço. Um grande abraço. Conversamos com o nutricionista André Fachin.